Fala, meus irmãos! Hoje eu tive o prazer de pregar na minha igreja e foi muito bom, sabe? Eu nem sabia o que ia falar, mas Deus fala como Ele quer, da maneira que Ele quer, né? E tocou muito em mim essa palavra. Eu queria ler para você onde eu li e onde o Espírito de Deus pregou, para você em casa meditar, porque é uma palavra muito forte, conhecida demais. Só que quando pedimos a interpretação do Espírito, que ele visite a nossa mente para aumentar o nosso conhecimento da palavra, a gente tem um outro entendimento, uma outra visão a respeito do que Deus quer falar na sua palavra. E nessa noite o Espírito Santo pregou através da minha vida que eu só sou um canal, ele só pega a minha voz emprestada, ele só pega a minha boca emprestada, porque nada sei, nada sou, nada tenho. E na hora é o Espírito pregando para mim mesmo. Então, na hora, ele só empresta minha boca e coloca meus ouvidos à disposição para ouvir o que Deus quer falar comigo. E olha, ele falou muito comigo. E eu tenho certeza que se você pedir para Deus falar com você, através desta palavra, ele vai falar também. Mas você precisa tirar um momento específico, sagrado, sem interferência, sem barulho, você e Deus. Quero só ler com você. Se você tiver a Bíblia aí, pega a Bíblia para a gente ler junto. Nós vamos ler no Salmo 26. Não vou pregar não, que tinha de falar, foi falado lá na igreja. Depois eu posso colocar lá no meu blog alguma coisa para você também receber de Deus essa grande bênção. Salmo 26, pega a sua Bíblia aí. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que o salmista registrou para nós. Temos como título do Salmo 26 que Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Quando a pessoa se conhece de verdade e anda direita na presença de Deus, ela pode confiar no seu caráter. Tem coisas que você tem certeza que você nunca vai fazer. Você tem certeza que você nunca vai roubar. Você tem certeza que você nunca vai matar alguém em momento de ira. Então tem coisas que você sabe que você não vai fazer. É por isso que pedimos a Deus para confiar na nossa própria integridade, desenvolver uma santa integridade, para que possamos confiar nesta integridade, louvar a Deus com esta integridade e propagar a palavra de Deus através da nossa integridade, através do nosso testemunho, que a integridade nada mais é que o nosso testemunho na terra. Olha aí, já estamos pregando já. Vamos ler. Salmo 26. Vamos só ler. Dá vontade de pregar, mas vamos só ler. Vamos lá? Olha o que diz o salmista. Em algum momento da sua vida, olha o que ele diz. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Andado aqui é vivido. Pois tenho vivido em minha justiça, em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. E ele faz uma promessa aqui. Não vacilarei. O compromisso dele, diante da sua integridade, da sua retidão, da sua pureza. Não vacilarei. Será que podemos dizer isso hoje, que não vacilaremos? Para quais coisas o seu coração tem se inclinado? E aí? Então isso é muito forte. Não vacilarei. E ele continua no versículo 2 dizendo assim, examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Isso é muito profundo. Pedir para Deus fazer um negócio desse, você tem que ter um autoconhecimento de si mesmo muito grande. Porque se você pedir para Deus te provar, te examinar e te conhecer, e você não tiver certeza do que você está falando, tu vai quebrar a cara. Tu vai se dar mal. Mas ele pede para Deus provar, né, tudo aquilo que ele está falando. Vamos nem pregar, vamos só ler. 3.
porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua vereda. Em outras palavras, na tua verdade, na tua justiça. O versículo 4. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados, falsos, mentirosos. Olha só, Deus sabia de tudo isso? Claro que sabia. Mas em algum momento, ele sentiu vontade de falar isso tudo para Deus. Ele estava querendo saber de Deus, se Deus, assim como algumas pessoas, achava que se ele era culpado ou condenado por alguma coisa. Porque Davi pecava e se arrependia, e não voltava às práticas do pecado. É o que muita gente tem que fazer, se arrepender quando pecar e não voltar a cometer aquele pecado de novo. Se eu bebia, não posso mais beber. Se eu era um brigão, eu não posso mais brigar. Se eu era um blasfemador, eu não posso mais blasfemar. Se eu era um caluniador, uma pessoa de contenda, eu não posso mais fazer essas coisas. Por quê? Porque agora a minha vida, a minha integridade é outra. E ele fala isso aqui para Deus, que ele não está andando com pessoas perversas e nem se assentando com pessoas falsas e mentirosas. Olha só, ele aqui, em busca da sua própria defesa. E será que você pode se defender? Será que você tem andado de forma justa, honesta, pura, santa, para você dizer para Deus, Deus, eu não tenho cometido nenhum pecado, não. Será que se você falar isso, você não vai estar mentindo? Versículo 5. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores. Não é só um, não, é a congregação, um monte de gente. Né? Não me ajunto com os ímpios. Olha só, o testemunho que ele dá de si mesmo. Isso não é forte? Aí o versículo 6. Lava as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do seu altar. Então quer dizer que para estar ao redor do altar do Senhor, a gente tem que estar limpo. A gente tem que estar lavado. O Espírito Santo, o sangue de Jesus tem que nos lavar. Não adianta querer se apresentar para Deus sempre sujo, sempre imundo. Olha a gente pregando aqui. Vamos lá, vamos continuar. Aí por que ele lava as mãos dele para se apresentar diante do altar do Senhor? E assim andarei. Andar aqui é viver. Lembra do que eu falei lá? Que andar é viver? E assim andarei, Senhor, ao redor do seu altar. Mas tem um propósito. Andar próximo ao altar de Deus. Essa comunhão com Deus. Para quê? Versículo 7. Para publicar, ou seja, propagar, compartilhar, divulgar, anunciar, com voz de louvor, ou seja, gratidão, alegria, e contar todas as tuas maravilhas. Então, eu tenho andado de forma íntegra, sincera perante Deus, não é só para agradar a minha carne, não. É para glorificar o nome de Deus, para anunciar as maravilhas de Deus, tudo que Ele fez na minha vida. Olha, antigamente eu era um beberrão, eu era um prostituto, eu era um assaltante, antigamente eu era um maconheiro, um cheirador, antigamente eu era um usuário de drogas, hoje eu não sou mais, sou um servo de Deus. A pessoa tem prazer em anunciar isso. Então é por isso que Deus muda a vida das pessoas, para que elas sirvam um testemunho de vida para outras, para que mudem, para que conheçam a palavra e sejam transformados por ela. Olha a gente pregando mais uma vez. Vamos lá, oi. É só para ler, gente. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. E quantas pessoas, né, têm deixado de amar essa habitação, a casa de Deus, o templo de Deus, o santuário de Deus? Quantas pessoas já não reconhecem ou não veem mais a glória de Deus na casa do Senhor? Não colhas a minha alma, esse colher aqui é fazer justiça. Não colhas a minha alma com a alma dos pecadores. Ou seja, existe uma grande diferença da minha alma para a alma deles. Olha como é que Davi conversa com Deus. Tem que ter moral para conversar assim com Deus. Tem que ter muita moral. E eu quero buscar essa moral para a minha vida. De certo, você também. Tem que ter moral para falar isso com Deus. Não colhas a minha alma com a dos pecadores. Não compare a minha alma com a alma dos pecadores.
Não faça a justiça da minha alma conforme a dos pecadores, ó. Nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, pessoas que cometem a maldade, pessoas que caminham para a sepultura, para a morte, em cujas mãos há maldade e cuja mão direita está cheia de subornos, práticas erradas, ilícitas. Versículo 11. Mas, agora ele vai falar dele mesmo, né? Aí eu pergunto para você, será que você pode dar testemunho de si mesmo? Você tem alguma coisa boa para falar de você? Ou você é aquela pessoa que só frequenta a igreja? Você é aquela pessoa que só vai à igreja, mas não tem mudança na tua vida? Não adianta, gente. Você só ir à igreja e não ter mudança na tua vida. A sua vida precisa mudar. O seu caráter, a sua personalidade, os seus gostos, a sua maneira de viver. Você precisa de mudança. É impossível uma pessoa se aproximar da palavra de Deus com sinceridade e não haver mudança na vida dela. É impossível. Que a palavra de Deus ela muda, ela muda, ela muda, ela muda muito. E o versículo 11. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Olha só. Senhor, cuida de mim. Me ajuda. Para que eu não faça como essas pessoas que eu citei aqui, Senhor. Tá? Continua livrando, continua tendo piedade de mim. Mas eu vou continuar andando em retidão, em sinceridade. Aí ele fala assim, ó. O meu pé, e é o versículo que eu mais amo, eu acho que é o mais difícil de se viver hoje em dia. O meu pé está firme, em algumas traduções diz posto. O meu pé está posto em caminho plano. Que caminho é esse? O caminho de Deus. Nas congregações louvarei ao Senhor. Então ele tem um compromisso de ser fiel a Deus na presença dos santos. Ele tem prazer em louvar ao Senhor, em estar firme. Então esse Salmo 26, ele é tremendo. Se a gente for analisar cada detalhe aqui, a gente vai descobrir e aprender coisas maravilhosas. Que o seu pé continue firme, que você tenha prazer em ser fiel, que você tenha prazer em dar testemunho, que você tenha prazer em ser referência, que a sua alma anseia por mudança, que a sua carne anseie por libertação, que você veja em você uma pessoa que precisa de transformação todos os dias, da maneira que está, não está bom, você precisa mudar. Então vamos mudar, vamos viver cada dia, sabe, em novidade de vida com o nosso Senhor, largando a prática do pecado, largando a vida velha, para que tenhamos condição de nos apresentar a Deus como Davi, de forma pura, de forma honesta, de forma sincera e pedir a Deus com consciência tranquila para nos provar. Vê, Senhor, se em mim há alguma coisa que denigre a tua palavra. Vê se em mim há alguma coisa que me condene para eu para o inferno, né? Será que a gente tem moral para pedir para Deus? Às vezes não é nem bom pedir, né? Porque se ele examinar mesmo, vai descer-lhe a cajadada na nossa vida mesmo, né? Então vamos buscar, vamos viver cada dia pedindo a Deus que Ele nos liberte e nos transforme. Leia você esse Salmo 26 e tire aprendizados tremendos disso aí, maravilhosos. Eu tenho certeza que coisas muito diferentes do que nós comentamos aqui, Deus vai trazer a você, a sua mente. Deus ele vai te explicar coisas maravilhosas. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.